Povo de Deus, povo santo, um forte abraço, que Deus abençoe você, a sua família e o seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Pastor Diego, que alegria poder mais uma vez fazer esse programa aqui, trazer uma mensagem ao coração das pessoas, não é verdade? Com certeza, pastor, é com grande satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, trazendo esta palavra de Deus ao coração de todos vocês, telespectadores da TV Gerais. Uma honra, pastor, estarmos aqui juntos mais uma vez. É verdade. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, pastor, que até podemos definir que o tema é esperar no Senhor. Isso é algo maravilhoso, nós podemos esperar no Senhor. E nós passamos por momentos, delicados da vida, como passamos momentos felizes, alegres, mas a nossa expectativa sempre é esperar no Senhor. Até que Ele prolongue o momento alegre que nós estamos vivendo, a nossa expectativa é que Ele faça isso, Como também, se estivermos passando por lutas, por dificuldades, a expectativa é esperar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas, não é verdade, pastor? Com certeza, pastor. Isso mostra também a nossa dependência no Senhor. Sim. Isso mostra em quem nós temos confiado. As nossas atitudes, elas sempre vão demonstrar em quem nós estamos confiando. Às vezes, o medo vem, a tristeza bate, e aí com tudo isto, as pessoas, elas agem de uma certa forma na emoção. E geralmente quando a pessoa ela age na emoção, ela faz o errado. Às vezes ela faz bobagem, Então nós temos que esperar no Senhor, confiando de que Ele sempre tem o melhor para todos nós. Então esperar no Senhor, da mesma forma que é maravilhoso, eu posso dizer para os telespectadores que às vezes é difícil. Sim, Porque esperar no Senhor é nós darmos o total controle para o Senhor. É nós entendermos que Ele está no comando, no governo das nossas vidas. E nós, como seres humanos, às vezes queremos pensar que somos o dono do tempo, que queremos naquela hora, naquele momento, e o esperar no Senhor é nós simplesmente passarmos o controle para Deus. Falar assim, Deus, é com o Senhor. A hora que o Senhor achar que eu devo ser, eu serei. Se não devo ser, eu não serei. Então, por isso que eu digo que às vezes é difícil, mas prazeroso com certeza, porque Deus ele sempre tem o que a palavra de Deus diz, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É exatamente isso. E eu gostaria, para a gente meditar sobre esse tema, esperar no Senhor, ler aqui esse texto que está no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, que está escrito assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui, pastor e telespectador, nós estamos vendo aqui que o profeta está dizendo que as coisas podem estar de cabeça para baixo, que as coisas podem estar faltando tudo, que aos olhos humanos ele não está vendo nenhuma perspectiva de melhora. Mas ele está dizendo que aqui no final, mesmo acontecendo o que acontecer, mas eu me alegrarei no Senhor. E isso é como você falou aí, pastor. Não é fácil, porque você tem que estar na total dependência do Senhor e você está olhando, você não está vendo uma saída, mas a sua expectativa é o Senhor atender o seu pedido
é olhar para você e ver a sua luta, a sua dificuldade, o deserto que você está passando, não é isso? É verdade, pastor. Eu entendo que o ser humano ele não foi feito para sentir dor. Mas é algo que nós temos. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque nós podemos ver que este texto mostra uma situação difícil, né? Isso. E mesmo na situação difícil, ele confiando no Senhor. Ou seja, ele estava sentindo, ele estava tendo uma dor. Sim. A dor, talvez, né, de não ter abundância, né? Talvez ele estava sofrendo com a escassez, sofrendo com a necessidade do momento. Ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o ser humano ele não foi feito para sentir dor. E se você, olha para você ver, entenda isso aqui muito bem, telespectadores. Se você não sentir dor, você não está preparado para crescer. Verdade. O crescimento é na dor, pastor. E nós temos que valorizar cada dor que nós sentimos. E detalhe, quanto mais dor eu sinto, mais perto de Deus eu chego. Porque nós podemos ver claramente, né, na palavra de Deus isto, e nós podemos ver com as nossas vidas mesmo. Se nós, como seres humanos, nós já sentimos alguma dor, nós ficamos mais sensíveis com a voz de Deus. Nós já procuramos ouvir a voz de Deus. Nós queremos sentir a presença de Deus em nós. Então nós precisamos ter esse entendimento, sabe? A dor é necessário, muitas das vezes, nas nossas vidas, para o nosso crescimento. Isso é forte, pastor. É verdade. Né? Porque você já viu, né? O telespectador também já viu. Às vezes as pessoas, tendo a facilidade de todas as coisas, não tem tanta valorização, né? Não agradece a Deus, ou seja, não é grato a Deus, porque acostumou a ter muito fácil, né? O pai dá, a mãe dá, né, para você, e você vai acostumando com aquilo. Mas quando você tem que trabalhar, quando você tem que ver que cada centavo tem um valor, e para você adquirir, você às vezes tem que abrir mão de muitas coisas que talvez você queria fazer naquele tempo, mas aí você vai ter que abrir mão para adiar isto, né? Porque você tem esse sonho de adquirir alguma coisa. Estou falando, exemplificando assim, no caso de adquirir, né? Mas e é em todas as áreas das nossas vidas. Sim. Né? Você precisa realmente valorizar, né, o que Deus faz. E às vezes muitas pessoas não valorizam, né, o que tem, porque Deus deu, né, e não valoriza, olha mais para as coisas que não tem. Exatamente. Né? E é exatamente aqui o que o profeta está dizendo. Mesmo que a figueira não floresça, né, que não dá o fruto esperado, né? Mesmo que não haja fruto na vide, né? Mesmo que não tenha uva nas parreiras, mesmo que tudo está escuro, né? Nublado, e ele não vê assim uma ponta de um tempo melhor, de um sol brilhando, né? Mesmo assim ele confia, não vai dar certo, né? Ele entende que a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Ou seja, Deus, ele não te desampara. Deus é conosco o tempo todo. Né? Eu não sei qual a luta que você pode estar passando neste momento, mas eu sei que esse Deus maravilhoso, que pode todas as coisas, ele trabalha para você ser feliz. Não é isso, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. É o que a palavra do Senhor diz. E nós precisamos entender, pastor, que, né, quando nós, né, ao conversar, eu acabei lembrando dessa questão. Eu não sei qual é a dor que os telespectadores têm passado, que as pessoas têm passado, mas
Eu me lembrei de algo simples, né? Uma pessoa que faz academia, ela começa na academia. As primeiras semanas, a pessoa, na primeira semana, nos primeiros dias, a pessoa às vezes não consegue levantar o braço, porque ela está sentindo dor. Exato. Mas ela quer que os músculos cresçam. Então, isso mostra, né, que só cresce na dor. E nós precisamos, né, ter esse coração grato, né, de não ter a necessidade de buscar a Deus somente na dor. Nós temos que ter o entendimento que eu tenho que buscar a Deus em todo o tempo. É literalmente fazer o que o profeta Abacuque ele fala com o Senhor, né? O livro de Abacuque, eles são 3 capítulos e são 2 orações e uma resposta de Deus. O primeiro capítulo é a oração de Abacuque, o segundo capítulo é a resposta de Deus e o terceiro capítulo é a segunda oração de Abacuque. E a oração de Abacuque, e o Senhor leu os últimos versos, os últimos versículos dela, do terceiro capítulo. E ele mostra claramente, né, passando por uma dificuldade tremenda, passando por uma dificuldade enorme, né? A situação que o povo dele estava vivendo era crítica. E Abacuque, ele disse, mesmo que haja falta de tudo na minha vida, eu sempre me exultarei no Deus da minha salvação. Então, é tremendo, pastor, porque é no momento de maior dificuldade de Abacuque, Abacuque estava aos pés do Senhor. E é o que nós temos que viver o tempo todo, aos pés do Senhor, mostrando, declarando para Ele que somos completamente dependentes dele. Abacuque estava dizendo isso, Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor. O que o Senhor decidir para mim, eu vou aceitar, eu vou viver o propósito. É exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos aceitar e viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma vida próspera, aceite o propósito e viva aquilo que Deus tem para nós. Pastor, é interessantíssimo isso, porque por dificuldades, luta, todo mundo passa. Claro. Né? Às vezes você não passa uma dificuldade que eu tenho, né? Mas eu também, às vezes, não passo uma dificuldade que você tenha, que você passa. Mas nós passamos por luta, por dificuldades. Agora, o que não pode por exemplo, né, eu estou na luta, eu perdi o emprego. O que vai adiantar eu ficar chorando? O que vai adiantar eu ficar murmurando, reclamando? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a luta. Né? Eu tenho que se virar, principalmente se tiver uma família para você cuidar, para você tratar, um aluguel para você pagar, né? Uma prestação de alguma coisa que você comprou, você precisa ir à luta, não adianta você ficar murmurando. Você vai parar? Né? Se você parar, qual vai ser a vantagem se você parar? Só prejuízo. Então você não pode parar. E é exatamente isso aqui, o que o profeta está falando. Ele está ali, pastor, o que eu observo aqui também, ele está exercendo a fé que ele tem em Deus. Claro. Né? Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho fé, mas na hora que precisa exercer, você demonstra fraco, você retrocede, você desanima. Não, aí você tem que mostrar que realmente você tem fé em Deus, né? Que você crê em Deus, que Deus pode fazer as coisas na sua vida. Não é desanimar, meu filho adoeceu, e aí? Né? Você vai desanimar? Você vai adoecer também? Não, o seu filho está precisando que você faça alguma coisa, né, para ajudá-lo. É verdade. Você não pode desistir, porque, pastor, às vezes a gente desiste e quando a gente desiste, muitas pessoas desistem também. É verdade. Se eu fraquejo na minha fé, tem muitas pessoas que olham para mim, que olham para você, telespectador, pela sua fé, e se você fracassar, se você desistir, elas desistem também. Elas desanimam também. Então não dá. É exatamente isso aqui. É por isso que a palavra de Deus é perfeita. Ela nos ensina como que temos que viver. O profeta fala, não, pode acontecer o que acontecer. Ele está dizendo assim, diabo, você nunca vai me afetar. Eu estou passando isso, não é por você. Né? Não é você que fez alguma coisa na minha vida, não.
Porque Deus não permite você, o mal, fazer alguma coisa na sua vida. Talvez possa estar passando por uma prova, né? Deus está provando, sim, e por isso que eu tenho que manter fiel, eu tenho que manter firme na fé, né? Na expectativa que Deus vai responder, que Deus vai nos salvar, né? Salvar da situação difícil aqui, como Ele nos salvou, né? Nos dando vida eterna. Então, eu não posso desistir. A adversidade, ela sempre vai vir, numa situação ou em outra. Você pode observar, você nunca, né, viveu numa dificuldade por muitos anos, mas também você nunca viveu de muitas alegrias por muitos anos. É um ciclo, né? Sim. Que a gente vai passando, vai vivendo por esses ciclos, e por isso que a gente tem que estar firme em qualquer situação. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. Deus está agindo, Deus está trabalhando. É verdade. E o profeta aqui, ele chama a nossa atenção de uma forma assim que a gente anima, né? Verdade. A gente anima. Porque isso mostra, né, que às vezes a nossa dificuldade ela tá tão pequena comparado com o que o profeta passou, que isso nos motiva. Exatamente. Porque às vezes nós ficamos desmotivados pensando que a nossa luta está muito grande. Mas quando nós olhamos para o lado, nós podemos ver que pessoas estão passando por dificuldades maiores do que a nossa e ela está com fé. E ela está acreditando, e ela está confiando no propósito de Deus na vida dela. Ela está esperando de Deus. Então... E o milagre realmente vai acontecendo, né, pastor? Claro, claro, o milagre chega, principalmente, né? Não é que é principalmente, mas é que é literalmente para quem é filho de Deus. Sabe? Aquele que confia na palavra do Senhor, aquele que faz por onde, pode ter certeza que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece dos seus filhos. Na hora certa, no momento certo, Deus ele age. Deus ele não é nós, seres humanos, que às vezes esquecemos, que atrasamos, que, né, por algum ou outro motivo deixamos de fazer. Deus não. Deus ele é completo, ele é poderoso e ele quer sempre o nosso bem e ele sempre tem coisas maravilhosas ao nosso respeito. Uma coisa que eu aprendi também, pastor, é que não adianta a gente chorar por causa dos problemas, né? Eu sei que às vezes nós somos seres humanos, às vezes os nossos sentimentos ficam meio perturbados, né? Às vezes a gente até chora, mas eu estou dizendo assim, não adianta você ficar chorando, né? Aconteceu isso comigo, por que eu perdi o emprego, por que meu filho adoeceu, por que né, aconteceu isso com os meus pais. Não adianta, né? Se for para chorar, pastor, nós temos que chorar aos pés do Senhor. Senhor, né? Tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está pesado. Senhor, alivia, né? Tira esse peso de mim. Aí tudo bem. Mas você ficar reclamando com as pessoas, né, não vai adiantar nada. Isso aí você está louvando o inimigo da sua alma, né? E você não pode ficar louvando, você precisa ficar adorando, mas é o Senhor, mesmo às vezes com lágrimas, né? Porque Deus ele vê as suas lágrimas e ele enxuga as suas lágrimas, ele consola o seu coração, ele manifesta o seu poder e a sua graça sobre a vida daqueles que o amam, daqueles que esperam nele, né? Com certeza. Deus é maravilhoso e ele sempre cuida, né, de cada um de nós. Às vezes, pastor, o esperar no Senhor, né, é o Senhor, às vezes não, eu digo todas as vezes, é o Senhor moldando a nossa vida, moldando aquilo que talvez, né, nos prejudica, né? Quantas pessoas hoje, né, morrem por causa de ansiedade, por causa, né, que não dá conta de esperar, que quer as coisas sempre para ontem e nem é para agora, é para ontem. Então, assim, o esperar do Senhor é uma forma de trabalhar nos seus filhos, né? Verdade. Então, nós precisamos viver cada dia, né? Cada dia com gratidão no coração
a cada dia louvando e exaltando o nome do Senhor, a cada dia, né, colocando a sua vida nas mãos de Deus, que é o que rege, né, o que governa as nossas vidas. Então, todos os dias das nossas vidas tem que ser uma entrega e nós temos que sempre esperar no Senhor, confiando que o melhor dele vai acontecer nas nossas vidas. E é o que a palavra de Deus diz, né? Que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ela vai prevalecer. Sim. Ela sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Então, que possamos confiar plenamente no Senhor. Pastor, uma vez, isso é até um testemunho, uma vez eu estava passando por uma situação que não estava fácil, estava difícil, né? Era até na questão financeira. Eu precisava resolver uma situação para aliviar um momento da minha vida. Uma dor, né? E eu clamando a Deus, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí eu não esqueço, eu estava chegando na casa de um amigo meu, lá em Contagem. E a hora que eu encostei o carro, estacionei o carro na porta da casa, eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, o que eu faço para me resolver isso? E o Senhor me respondeu assim, nitidamente, sabe? Você não vai fazer nada. E eu fiquei assim, sabe? Eu senti aquilo, falei assim, mas que isso? Será que foi Deus que me respondeu isso para mim não fazer nada? E realmente foi. Por quê? Porque ele estava dizendo para mim assim, você não precisa fazer nada. Eu já estou no controle dessa situação aí. Eu vou resolver. Né? E foi assim, algo tremendo, maravilhoso. Eu tinha uma coisa para mim realizar uma venda, né? E eu resolveria esse problema. E eu vendia esse negócio por um preço bem aquém do que realmente ele valia. Pois você acredita que Deus mandou uma pessoa vir e comprar aquilo que eu estava vendendo por um valor a mais do que eu queria. Então, realmente, Deus estava no controle daquilo ali. Por isso que ele falou comigo, você não precisa fazer nada, não. Faz o seguinte, eu entendo assim, né? Deus falou comigo assim, ó, fica quietinho, espera, deixa o papai resolver por isso. É verdade. E foi exatamente isso que ele fez, né? E resolveu de fato. Então, né? E assim é a nossa vida em qualquer área, não precisa ser só na área de dinheiro, na área de saúde, né? As pessoas Deus curou, né? Eu sou testemunho disso, que eu já vi cura de muitas pessoas, que às vezes o médico já tinha dado, né? Um diagnóstico que a medicina já tinha feito, e não ia dar mais um resultado além daquilo, mas a última palavra sempre é de Deus, e as pessoas confiando, crendo, o milagre acontece, né, pastor? Com certeza. O milagre sempre acontece. Então é por isso que nós precisamos prosseguir com esse nosso ânimo renovado. Né? É por isso que nós precisamos de ir na igreja, pastor. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês vão na igreja demais. Querido, você quer ter um ânimo renovado, você quer ter uma fé aguçada, né? Você precisa de ouvir. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, pastor, aquilo te anima, te renova os seus ânimos, não é? Com certeza. Eu fico imaginando, né? Você vai na igreja, aí você ouve lá uma passagem bíblica, seja qual for. Exemplo, quando Deus estava tirando o povo ali do Egito, que chegou até ali naquela situação do Piairote, um beco sem saída. Na frente era o mar, na retaguarda estava vindo o exército de Faraó para resgatar aquele povo que estava saindo. O Faraó arrependeu. E Deus vai e abre o mar. E o povo passa pelo mar. Meu Deus, né? Aos nossos olhos, né? Mas como é que Deus abriu o mar? Não importa, ele pode todas as coisas. Isso aí renova a sua fé. É verdade. Isso aí fala assim, diante do meu problema, isso é nada. Né? E Deus resolveu, e a Bíblia, sabe por isso que a Bíblia, quem vai lendo, estudando, ele vai cada dia maravilhando com a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que abriu o mar,
é o Deus que vai fazer o milagre na sua vida. O Deus que permitiu que os amigos de Daniel fossem para a fornalha e salvou os amigos de Daniel, é o mesmo Deus, pastor, que vai fazer milagre na vida daquele que tem buscado, aquele que espera no Senhor, né? É verdade. Então, nós temos motivos 1000 para pensar como esse profeta Abacuque disse aqui, pastor. Mesmo que aconteça tudo daquilo que eu não espero, porque as nossas lutas é acontecer aquilo que nós não esperamos, não é? Aí nós entramos numa luta, numa dificuldade. Mesmo que tudo isso aconteça na minha vida, eu me alegrarei no Senhor. E olha para você ver, aqui está mais do que, não é eu vou esperar no Senhor, não, eu vou me alegrar. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai fazer o melhor para a vida dele. É maravilhoso, tremendo isso. Não gera tristeza no coração, não? Não gera. Você saber que Deus está no controle da sua causa não gera tristeza, gera alegria. Por isso que o profeta ele disse isso, né? Alegrarei no Deus, me alegrarei no meu Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Então, isso mostra que ele confiava, né, plenamente nas mãos de Deus. E é isso. Então você não pode desistir, meu irmão. Você não pode retroceder. Você não pode voltar atrás, voltar às práticas erradas. Você tem que valorizar o que você aprendeu da palavra de Deus, dos testemunhos que você já ouviu, dos milagres que já aconteceram, inclusive aconteceu na sua vida, porque todos nós temos testemunho para dar, pastor. Com certeza. Todos. Então, se nós temos testemunho para dar, é porque Deus já agiu na nossa vida. E não foi porque você era bonzinho, não foi porque você é bonitinho, tem olhos azuis. Não, é pela graça de Deus. Foi um favor que nós não merecemos e aconteceu nas nossas vidas. Então, que Deus nos ajude a prosseguir, querido, firme nessa fé, nessa determinação, certo que as bênçãos do Senhor nos alcançará. Pastor, olha para você ver, as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Verdade. Não é você que vai ficar correndo atrás de bênção, não. Ela que vai vir até você, ela vai te alcançar. Então, para isso, né, nós precisamos fazer alguma coisa, né? E é crendo, é tendo fé, esperando no Senhor. Amém? É isso, pastor. E eu creio que temos muitos milagres ainda, né, para contar. Verdade. Né? Nós temos ainda, vamos ter, eu creio nisso, muito tempo para ver as maravilhas de Deus acontecendo nas nossas vidas, na vida dos nossos amigos, né, da sociedade onde nós vivemos. E é por isso que nós precisamos continuar marchando. Com certeza. Hein? Nós estamos chegando ao final, pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos sempre aprender em todos os momentos das nossas vidas. E o momento de silêncio do Senhor mostra que nós precisamos confiar sempre nele e que nós possamos viver na total dependência do Senhor. É isso aí. Não vamos desistir jamais. Não vamos retroceder. A ordem do Senhor ele diz para Moisés, diga para o meu povo que marche. Então é para marchar, querido. Não é para olhar para trás, não é para retroceder, é para caminhar. Amém? Então caminhe na sua fé, na sua determinação, espera que o milagre chega, a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um forte abraço e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.